Paulo Pimenta, homem. Você vai estar lá, né? 1º de janeiro. Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, prezados amigos e amigas da nossa Fórum Café. Prazer em poder estar com vocês aqui mais uma vez, Mauro. Alegria grande. Bom, 1º de janeiro você vai estar lá, né? Com certeza. Opa. Queria a sua interpretação para tudo que aconteceu ontem, nesses dias todos, mas sobretudo ontem com esse discurso do Bolsonaro e como é que você prevê o desdobramento a partir de agora. Olha, Mauro, eu naturalmente que estou acompanhando, né, desde domingo à noite, todos os desdobramentos, os movimentos, todos, né? Mas eu sou de uma opinião que o Bolsonaro ele se movimenta no voo mais baixo. O Bolsonaro vem do malufismo, né, Mauro? O Bolsonaro vem da política mais fisiológica, né? Então, eu gosto dessa interpretação de que, na realidade, a partir de segunda noite, ele iniciou uma negociação sobre o seu futuro. E aquela ida dele ao Supremo Tribunal Federal ontem, na minha opinião, reforça essa tese, né? Então, a informação que nós temos, que na segunda-feira ele começou uma tratativa com o PL para reconhecer aquilo que ele chama de reconhecer, que foi a fala dele, né? Aquilo foi o jeito dele de reconhecer, mas eu concordo contigo, é um jeito ambíguo, que dá margem para mudar opiniões. Ele iniciou uma tratativa com o PL que envolvia como é que ele sobrevive nos próximos 4 anos, politicamente e pessoalmente. O PL é um partido que saiu grande, vai ter um fundo partidário grande, né? E ele quer uma fatia disso. Então, ele teria estabelecido para o PL 3 obrigações para fazer aquela fala que ele fez ontem. A primeira é o aluguel de uma casa no Lago Sul, em Brasília, que vai servir como uma residência dele, da Michelle, vai ser uma espécie de QG político dele. Da Michelle vão ver até quando, né? Mas por enquanto a tratativa é essa, né? É isso aí, certo. Segurança, toda a estrutura. Vamos imaginar, Mauro, que uma casa dessas vai custar aí uns 30 mil de aluguel, mais 50 mil. Ele quer também a garantia do pagamento dos advogados. Ele tem 58 processos, que, a partir de 1º de janeiro, ele não tem mais a estrutura do Estado para defendê-lo. Então, ele quer que o PL assegure para ele os advogados. E quer um salário que permita a ele, durante esses 4 anos, atuar, como ele imagina, como uma espécie de líder dessa oposição da extrema-direita. O PL deve ter um fundo partidário lá bem superior a 1 milhão por mês. Então, destinar 100, 150 mil para o Bolsonaro é algo absolutamente que cabe dentro do orçamento do Valdemar da Costa Neto. Então, que estas foram as 3 exigências para que ele fizesse a manifestação de ontem. Por isso que eu tenho dito, Mauro, que... E você sabe que a Andréa Sadi disse que ele já falou no Supremo ontem, por isso que está todo mundo considerando que ele virou a página, né? Já falou disso lá no Supremo, que ele vai ter um cargo no PL, que vai ser... Já contou tudo isso lá. Então, essas paralisações, todo mundo diz assim, mas qual é a pauta econômica? Qual é a pauta econômica? Qual é a reivindicação? Para mim está claro que a paralisação foi para ele negociar com o PL. O objetivo central das paralisações foi garantir um bom acordo dele com o PL, né? Aí ele pretende, a partir desse QG, viajar pelo Brasil, participar de eventos, fazer palestras, abertura de feiras, de eventos do agro, né? Então, ele mais ou menos, na cabeça dele,
começou a montar um plano de sobrevivência, né? Claro que ele olha um pouco para o Trump e vê o Trump se movimentando para querer ser candidato à sucessão do Biden, mas tem os processos, né? Assim como o Trump também responde a vários processos, assim como foi presa a golpista da Bolívia, ele sabe que tem uma transição difícil. Na minha opinião, a saída dele ao STF é para tratar desse segundo capítulo. Né? Ele quer algum tipo de imunidade, ele quer algum tipo de proteção para ele e para a família. Né? O que dificilmente ele conseguirá. O STF, aparentemente, segundo vazou, prometeu apenas não revanchismo. Mas não revanchismo não quer dizer não justiça, né? Porque veja bem, Paulo, nós temos esses 58 processos. Parte deles são inquéritos, investigações que vêm de antes dele ser presidente e que ficaram paralisadas durante o tempo que ele esteve na presidência e que agora vão andar. Nós temos o revogaço, né? Que vai acabar com o sigilo dessas quantidade enorme de 100 anos de sigilo. O que deve gerar uma série de outros processos, imagino. Vai trazer muita coisa à tona. Mas o mais importante de tudo isso, na minha leitura, Mauro, é o chamado inquérito dos atos antidemocráticos, cujo relator é o Alexandre de Moraes. Esse inquérito, sempre é bom a gente lembrar, ele foi instaurado quando aconteceram aquelas manifestações em frente ao quartel-general, que pediam a dissolução do Congresso, do STF, e que depois se descobriu que havia um financiamento ilegal daqueles atos. Foi um inquérito instaurado, na época, eu acho que o Toffler era o presidente do STF, o Alexandre de Moraes foi designado relator, e esse inquérito ele já teve a sua prorrogação concedida várias vezes. Ele envolve desde a questão dos financiadores das redes de fake news da campanha de 2018. Esse inquérito ele tem muita informação que nós trabalhamos na CPI das fake news. E tu lembra que agora, quando teve a pataquada da história das rádios, o Alexandre de Moraes considerou inépita e imediatamente remeteu para o inquérito dos atos antidemocráticos. Esse inquérito vai ter que ter uma conclusão. E o relator é o Alexandre de Moraes. Então, a participação do Bolsonaro e da família no financiamento, da organização, da articulação. Aí, nos atos antidemocráticos, veio o 7 de setembro, né? 7 de setembro. Vem uma quantidade enorme de coisas. Então, eu acho muito difícil que o Bolsonaro e os filhos saiam ilesos disso. Né? Pelo contrário. Tu falou antes aqui da Carla Zambelli, eu acho que todos eles, Carla Zambelli, Daniel Silveira, né? Esses que nos últimos dias têm estimulado o não cumprimento da decisão. A Carla Zambelli chegou a dizer que ela não ia cumprir a resolução do TSE. Pois é. Porque ela é legisladora, diz ela. Né? E dentro da armada e tudo mais. Então, eu tenho a impressão que é uma pauta longa, viu? Uma pauta longa, uma pauta complexa. Mas vai ser muito importante identificar, também com relação a esses atos que estão acontecendo, os financiadores, né? Os diretamente envolvidos, está trazendo um enorme prejuízo para o país. Porque, Paulo, você acha que um caminhoneiro que tem lá o caminhãozinho dele vai botar o único patrimônio da vida dele para fechar uma estrada correndo o risco de ser depredado? Mas fechar por quê, Mauro? Ele não tem nada ali que interessa diretamente a ele. Não tem uma pauta, não é o problema do frete, não é o problema do preço, não é o problema do diesel. Ali, só o que não tem ali é caminhoneiro. Né? Mas a pauta agora está descoberta. A pauta era um acordo com o PL. Pimenta, queria te perguntar de um personagem que parece chave nesse cenário, fundamental para a garantia do processo eleitoral, da democracia, que é o Alexandre de Moraes. Né? Você diz, ele operou com maestria. O que ele fez? Ele empurrou o inquérito
dos atos antidemocráticos para concluir depois que o Bolsonaro tiver deixado o poder, porque aí você pode olhar para o inquérito para olhar os crimes e não o cenário político. Então tem que olhar os crimes. Ontem ele saiu com cara de pouquíssimos amigos do encontro com o Bolsonaro lá no STF, não falou com ninguém, e de fato eu acho que ele tem um papel importante na história do Brasil, né? Eu acho que o Alexandre de Moraes, vejam bem, né? Ele que era o relator dos atos antidemocráticos, ele que comprou toda uma briga, acabou virando pessoa-chave do Tribunal Superior Eleitoral, né? Eram duas coisas distintas, né? Mas o destino colocou ele nos dois papéis: relator dos atos antidemocráticos e a pessoa-chave do Tribunal Superior Eleitoral, o que permitiu um compartilhamento de informações, de estratégias, né? Então, sem dúvida alguma, ele foi muito hábil, foi muito firme e muito hábil. Ele desmontou as armadilhas e, ao mesmo tempo, ele não cometeu erros que poderiam alimentar o discurso do bolsonarismo. Uhum. No domingo mesmo, se ele tivesse prorrogado o horário da votação, Pois é. seria mais um motivo de questionamento, né? A forma incisiva, rápida, determinada que ele agiu com relação ao cara da Polícia Rodoviária Federal, primeiro no domingo e depois na segunda-feira. Tu vê que segunda-feira até as 9 da noite não tinha sido desbloqueada nenhuma estrada. Se ele não age daquela maneira ali e bota uma multa pessoal para o cara, e determina o crime de prevaricação e trabalha com hipótese de prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e de outros, talvez as coisas não tivessem, na terça-feira, ontem, né, evoluído da forma como evoluíram. Aí depois ainda ele autorizou as polícias militares, que ele deu um poder aos governadores. Mesmo assim, nós temos ainda vários bloqueios hoje. Nós temos atos aí na frente dos quartéis, né? Né? Mas, eu estou vendo aqui, ó, são 167 pontos de bloqueio agora, 11 a menos do que o boletim que eu mostrei aqui das 2 da manhã. O número maior, onde? Na terra de Luciano Hang, onde eles tiveram uma das maiores vitórias do Brasil, Santa Catarina, que é sede das empresas de transporte, né? Várias delas. E atinge muito o Rio Grande do Sul, né, Mauro? Porque o estado de Santa Catarina é um estado relativamente pequeno, mas é a ligação que nós temos com o resto do Brasil. Então, todo o sul do Brasil fica muito atingido, né? Nós temos já consequências bastante sérias. Mas eu imagino que no decorrer do dia de hoje, eles vão de novo testar a capacidade de mobilização dele, desse negócio da frente dos quartéis, né? Mas amanhã eu tendo a achar que as coisas já vão estar num nível bem mais elevado aí de normalidade, Mauro. Sim. Parece que vai definhar, né? É o que você falou. Bolsonaro, assim, ele joga nas duas pontas, né? Então, ele teve esse prazo para negociar com o PL e também ficou ali, malandro, né? Vai que tem uma onda que começa a mobilizar e que volta ao clima 2016, ele embarca no discurso contra as eleições. Se não tem a onda, tá bom para ele, tá de bom tamanho fechar o acordo com o PL. Falando do país novo, do país que vai nascendo, porque a gente tem um país morrendo e um país que está nascendo. Foi importante. Qual a tua visão sobre a nomeação do Alckmin como líder da transição e as primeiras conversas aí sobre composição ministerial? Haddad está montando o time da educação na transição, ele mesmo não vai estar, o que para mim é uma indicação de que ele não será ministro da educação. Não é? Como é que você está vendo esse momento? Deixa eu te falar assim, como é que eu vejo essa questão, tá? Isso. Primeiro, acho muito importante o Alckmin ser o coordenador da transição. Tem capacidade de diálogo, tem capacidade de gestão, conhece o Estado, é respeitado, é prestigiado pelo presidente Lula com esse gesto. A Gleisi e o Mercadante
naturalmente tem que estar, ela mais pelo papel político, ele mais por ter ajudado na Fundação Perseu Abramo, tendo tido um papel importante na questão do programa, né? Do programa de governo. Amanhã nós temos uma reunião muito importante. Na minha opinião, é a primeira reunião de trabalho. Nós temos uma reunião amanhã com o relator do orçamento. A nossa equipe vai ser coordenada pelo senador eleito Wellington Dias. Isso. Estaremos presentes eu, Rui Falcão, Enio Verri, Fabiano Contarato. Tá? Então, amanhã às 10h30, nós temos uma reunião com o relator do orçamento. A equipe que foi designada para tratar desse tema são essas pessoas que eu citei. É importante dizer, o relator do orçamento, essa escolha do Wellington, além de toda a habilidade do senador Wellington Dias, ele tem proximidade com o senador, né? O relator do orçamento é o senador do Piauí, Marcelo Castro, do Piauí, né? Oi? É Marcelo Castro do Piauí. Então, amanhã de manhã, nós temos a primeira reunião de trabalho para valer. Né? Você está na comissão de orçamento, né? Estou na comissão. A comissão... Faz tempo que você fala aqui para a gente de que essa comissão é decisiva para a governabilidade. Porque tudo passa por readequar o orçamento. Perfeito. O orçamento, ele não... Tudo que o Bolsonaro falava durante a campanha, sequer está no orçamento. E aquilo que o Lula defendeu e assumiu como compromissos, evidente que também não está. Então, nós vamos ter que praticamente tentar refazer o orçamento. Para readequá-lo, isso envolve, Mauro, meta de superávit, isso envolve uma discussão mais de fundo, né? Que vai ter que ser resolvida agora, para que a gente possa encontrar espaços fiscais para tratar do auxílio emergencial, do salário mínimo e também, né, dos programas sociais. O orçamento da educação, o orçamento da saúde está totalmente aviltado. Não tem dinheiro para habitação. O Lula já disse que pretende retomar o Minha Casa Minha Vida já em janeiro, né? Então, a gente está focado nessa questão. Né? Pergunta, vai dar para acabar com o orçamento secreto? Tudo isso, Mauro, a conversa começa amanhã. Perfeito. Né? Sobre a questão das áreas, é tudo muito preliminar. O que o presidente Lula disse, né? Primeiro, que nós vamos ter um grupo de transição e que esse grupo de transição também deve fazer um esforço para dialogar para fora. Nesse caso específico da educação, inclusive toda essa matéria ela vem de uma matéria do valor econômico. Isso. Ela tem duas partes da matéria. A parte da matéria ela diz: Haddad deverá indicar nomes para a transição, certo? Na outra parte da matéria, ela diz: Haddad também deverá, né, fazer um esforço para dialogar para fora. Né? Como, por exemplo, né, Cacetuba, do Itaú, Daniel Cara, não sei o que lá, papapá. Então, são duas coisas diferentes. Certo? Uma coisa é a comissão de transição. Outra é dialogar para fora, para ouvir setores. Perfeito. Que não obrigatoriamente participaram conosco da elaboração do programa de governo, não obrigatoriamente estarão na transição, mas que o Lula quer que sejam ouvidos, que a opinião delas sejam consideradas. Né? Mas amanhã a gente vai começar a ter um desenho melhor desse processo da transição. Porque a transição ela envolve, Mauro, as questões mais gerais, depois ela envolve cada área específica, e ela envolve também os estados. Né? Quer dizer, cada estado tem também estruturas do governo federal, né? Tem políticas do governo federal, tem... Então vai ser um trabalho bastante... E essa questão vai ser chave, né?
Lula está tirando aí uns dias de lua de mel atrasada, né, com a Janja, está lá já na Bahia. Sexta-feira já tem reunião dele com os governadores eleitos do Nordeste, de qualquer partido, né? O governador da Então, Paraíba, que é na do... quinta-feira, o presidente retorna à dinâmica aí do trabalho, né? Uhum. E nós já vamos amanhã, né, fazer essa reunião, preparando já um desenho daquilo que é possível a gente sugerir e propor aí de adequações, né, da peça orçamentária. Sim. Agora, ó, sugiro para ninguém ficar espantado, mas Lula vai sentar com Cláudio Castro, vai sentar com o Zema, vai sentar com o Tarcísio, ele vai sentar com todo mundo que foi eleito, ele disse isso, né? Ele é o presidente de todos, Mauro. A urna, Mauro, a urna fala. Uhum. Saber ouvir a urna é muito importante. Então, o que a urna disse? Primeiro, ela escolheu o Lula para conduzir o Brasil. Mas a urna também disse que o país está dividido. Nós tivemos praticamente meio a meio. Então, o que a urna diz? Né? Lula, a tua grande tarefa agora é fazer um processo de reconciliação nacional. Tu é o presidente de todos. Então, essa capacidade de diálogo que envolve setores da sociedade, governadores eleitos. Veja que o Arthur Lira, Pacheco, o Tarcísio, o Ibanez, o Zema, o Cláudio Castro, todos já se manifestaram. O próprio Eduardo Leite, né? Todos já se manifestaram. Mais ou menos nessa direção, né? Que é um governo que tem essa capacidade. A presença da Simone Tebet, do Alckmin, da Marina, ajuda nesse desenho, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de compreender, né, o momento político e ter a habilidade e a leitura correta para que efetivamente a gente possa fazer do governo do presidente Lula aquele governo que a gente imagina que ele deve ser. Ontem o monge Marcelo Barros esteve aqui, uma figura importante aí da Igreja Católica, muito próximo a Lula também, e trouxe uma proposta muito interessante. Ele vai até conversar com o Gilberto Carvalho de criar uma comissão nacional de reconciliação, que não seja do Estado, mas que caminhe junto com o governo para ir estabelecer esse diálogo. Perguntas para você, Paulo, aqui da nossa comunidade, e depois encerramos. Que eu sei que já tá na hora. Não tem feriado, não, né? Para quem ganhou a eleição, não tem feriado, não. Pimenta, se ele for condenado, Bolsonaro, em algum processo, o PL pode continuar usando o fundo partidário para bancá-lo? Olha, é difícil isso é uma forma também indireta, tu encontra mecanismos ali né? Eu acho que ele vai ser um funcionário do PL, sim, pelo menos pelos próximos 4 anos ele vai ser um funcionário do PL. A Lucinda diz aqui, Mauro, a casa do Bolsonaro, né, que o PL vai bancar, tem que ter um quartinho nos fundos para guardar o acervo de presentes. Deve ser minguado, diferentemente do Lula. Deve ter pouquinho presente lá nesse acervo. Ana Santos, não podemos esquecer que foram cometidos tantos crimes eleitorais que Bozo estará inelegível. Essa é uma possibilidade, de fato. Que é o que está acontecendo com o Trump também. Exatamente, que é exatamente a situação dos Estados Unidos. Tem muitos paralelismos lá. Vai ter festa, chá de revelação de 100 anos. Vamos ver o que vai sair daí. Vai sair muita coisa interessante. A Luciana Guimarães, salário mínimo acima da inflação já. Lula prometeu, vai ter de fato. Reajuste do imposto de renda, 5 mil já, também Lula prometeu, vai. Gente, o que Lula falou, vai fazer. Auxílio R$600 já, tudo isso vai rolar. Tudo isso vai rolar. Canal Marcelize, Bozo, família e sua gangue precisam ser punidos. Paulo, 2 questões que eu queria para encerrar contigo. A primeira é a seguinte: tem esse ato que, na verdade, do ponto de vista legal, é irrelevante, mas do ponto de vista simbólico tem sua importância. Tudo indica que o Bolsonaro não vai passar a faixa. Da maneira como ele está se comportando, ele não vai passar a faixa. Eu pensei que ia ser o Mourão, mas de fato alguém lembrou aqui que o Mourão foi eleito senador, então ele já não vai estar mais na condição de vice-presidente. Por que ele não estaria? Porque a posse do senador é em fevereiro. Então ele pode. Então provavelmente será ele que vai passar a faixa. A posse dos deputados e senadores é em fevereiro, não é em janeiro. Sim. Interessante. Perfeito.
Então tá resolvido. É Mourão, porque é o seguinte, em que pese essa postura toda, quem, né, de Zambelli, dessas turmas, o bolsonarismo que tem algum vínculo, que foi eleito, Tarcísio, Mourão, até o Ecocida, eu tenho falado, Salles, todo mundo sabe que a vida continua e que vai ter que ter um novo regime chegando e já estão se acomodando. O Mourão convidou o Alckmin para visitar o Jaburu. Tem uma transição que acontece. Me parece que a gente pode ter um cenário, né, Pimenta, que é do Bolsonaro, como nos Estados Unidos, né? O Bolsonaro no final do mandato e ficando crescentemente irrelevante, e o governo Lula ele e se instalando, vamos dizer assim, até antes da posse. Essa ida dele ao Egito na COP27 para representar o Brasil é um sinal de que o governo já começou. Você já disse isso aqui. Lá atrás você falou, o governo Lula vai começar no dia seguinte à eleição, né? Que é o que está acontecendo, né, Mauro? Isso aí. Giovanni pergunta. Paulo, é verdade que o Lula não tem celular? Não tem. Não tem, não. Não é doido? É só nós aqui que temos que aguentar. Paulo, obrigado, viu? Boa reunião amanhã. Quero saber depois dessa reunião aí. Vai ser uma reunião importantíssima para desenhar a governabilidade, né, de Lula. Um abraço, Mauro. Grande abraço.